Vai dar certo, vamos nós. Vai dar certo. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Raquel pra fazer um vídeo super especial pra vocês. Pra quem não conhece, a Raquel, ela é minha colega de sala e ela é minha amiga há muitos anos. A gente se conheceu no cursinho. Nós duas fazemos medicina na UFAL, a gente tá na mesma sala agora. E aí a gente tem muita história junta sobre vestibular, sobre tudo que vocês imaginarem sobre vestibular, quebrar a cara, estudos, perder reprovações, entendeu? Coisas com a família, tudo isso a gente já passou. E aí a gente queria tentar contar um pouco da história da gente nesse vídeo. Porque o tema do vídeo de hoje é como lidar com a reprovação e continuar firme no vestibular, continuar estudando e ir atrás do que você quer, que é passar no vestibular. Eu estou muito branca, mas tudo bem. Você sabe que eu vou deixar isso? Não, tira, moço, por favor. Não. Então, gente, ó, eu demorei 2 anos pra passar no vestibular. A Raquel demorou, ela fez 3, na verdade eu fiz 2 anos de cursinho, a Raquel fez 3 anos de cursinho. Foi. Só que ela passou no 4º ano, então tem uma história muito legal sobre a Raquel, que eu acho que muita gente passa por isso no processo de vestibular e ela vai contar depois pra vocês. E assim, uma coisa legal que eu queria já começar falando é que muita gente que tá, quando vocês estão fazendo o vestibular e que vocês se lidam com a primeira reprovação, você pode ter essa impressão de que você não vai conseguir, que você não vai passar, que você não é pra medicina. Tudo isso vai passar pela sua cabeça, porque passou pela nossa. É comum. E por mais que você ache que você é o único nisso aí, é a grande maioria das pessoas que passam vestibular. Sua mãe vai brigar, não. Grande maioria, sua mãe não vai brigar, não. Ela vai brigar, eu acho. Então é a maioria. É a né? maioria. É a maioria das pessoas que passam no vestibular. Na nossa sala, a maioria das pessoas não passaram de primeira. Isso. E isso é o normal, eu acho, na maioria das faculdades. Sempre vai ter gente que saiu do colégio, já passou no Passou vestibular. direto, Gente de 18 anos, eu tinha um colega que ele tinha 17, quando ele fez o vestibular ele tinha 16 anos. São casos especiais, não é a maioria. Eu fazia cursinho, meu primeiro ano do cursinho ainda não era colega de Mona. Tinha gente muito mais velha que eu tinha 18 anos, eu estudava com gente de 23, gente que já estava fazendo cursinho há 5 anos. Você vai ter histórias assim, diversas, tanto gente que sai do colégio e entrou na faculdade, como pessoas que ficaram tanto tempo no cursinho quanto vão ficar na faculdade. Assim, é triste, é pesado, mas se você tem como, né, fazer cursinho, estudar e tiver esse sonho assim muito forte, continue a estudar. E tem algumas coisas que às vezes a gente não tem ninguém pra falar pra gente, né? Tipo, isso do peso que a gente carrega por ser vestibulando, por não ter emprego, por só estar estudando, estar gastando dinheiro dos pais. Acho que quase todo mundo pensa nisso, gente, o tempo todo enquanto você tá no cursinho. E essas coisas acabam que afastam a gente do nosso objetivo final. Por exemplo, a Raquel, eu estudei com ela, sou amiga dela, e eu sei que ela carregava um peso muito grande, sabe? De tipo, não tá dando proveito pro dinheiro dos pais, de tá naquela dificuldade. Eu também tinha muito isso, mas chegou um momento que isso tava impedindo a Raquel de passar. Eu falo porque eu tava com ela e eu via isso, e ela não era a única, a gente tinha outros amigos exatamente na mesma situação, que sabiam na teoria muito mais do que eu, por exemplo. Tipo, ela sabia muito, tirava minhas dúvidas em tudo, acertava todas as provas. Quando chegava no vestibular ela passava mal, ficava nervosa. Não só a Raquel, mas outras pessoas que a gente conhece. É isso. Minha história mais ou menos eu estudei no interior, no Instituto Social de Tucano. Em Tucano é uma escola particular, só que era do interior. Então, o nível assim, a gente não estudava pro vestibular. Eu vi a diferença muito quando eu entrei no cursinho, que os colégios de Salvador preparavam pro vestibular. Estudavam os livros do vestibular. Eu fiz a prova da UFBA. Fazer questão de prova de vestibular? Sempre. Eu fiz a prova da UFBA e eu não tinha lido todos os livros que caíam na UFBA em português. E tudo isso, assim, a gente estudava, foi uma formação muito boa que eu tive de aprendizado e tudo, só que não era aquele negócio até super focado pra vida e não pro vestibular, né? Isso, que até eu acho bom, hoje é o certo, né? Mas até com a mudança da prova, a prova da UFBA era bem específica, a forma de correção, então assim,
se você estudasse pra UFBA, pra se dar bem na prova, você tinha que estudar pro vestibular da UFBA. Então, esse primeiro ano que eu fiz no colégio, eu fiquei com nota até boa, assim. Acho que eu fiquei com 50 e alguma coisa. E pra UFBA, 50% da prova era muito bom. Quem passava em medicina tirava 60. 64, 60. Era a média pra passar na UFBA. Então, no meu primeiro ano de cursinho, foi muito correr atrás das matérias que eu não tinha tanta base. Eu acho que eu tinha base em todas as matérias, mas eu não tinha aquele conhecimento específico que era cobrado na prova da UFBA. Eles cobravam muito... Biologia igual de faculdade, né? Biologia na UFBA era assim, absurdo. E meu colégio, ele usava o sistema de ensino do objetivo, que é de São Paulo. São Paulo caía muito botânica, muitas coisas, então eu estudava várias coisas que não caíam no vestibular aqui do Nordeste. Aí, de certa forma, até isso... não, o contrário de facilitar. Dificultou. Eu não sei português, gente. Dificultou, essa questão até dificultou eu me dar bem na prova de biologia. Além disso, quando eu me mudei, eu morava no interior, fui morar com minhas irmãs, morar fora de casa, né? Você já falou isso, né? É difícil, você tem suas obrigações que antes você não tinha. Pegar ônibus, responsabilidade, fazer mercado, tudo que é meio chatinho. Minhas irmãs são mais velhas do que eu, então claro que elas tinham bem mais responsabilidade do que eu, só que mesmo assim é um choque de realidade, né? É difícil, assim. E aí, Mona vai falar até como foi pra ela, eu achava assim, eu não pensava em passar logo no meu primeiro ano de cursinho, apesar de estudar muito, mas assim, eu sempre focava eu quero estudar tudo agora. Eu quero, assim, eu queria muito dar uma melhor. E assim, eu não tinha planejamento futuro, né, que Mona até vai falar. Mas no meu primeiro ano de cursinho já, minha nota melhorou muito. Eu estudava num cursinho lá em Salvador, que era focado muito em geografia, na área de humanas, né, no geral. E era uma área que eu era, assim, eu sempre fui boa aluna de história, só que geografia não era minha. Odiava geografia. Caso que eu, você já sabe, né? E aí, professora Márcia Khalid mudou isso. Diva maravilhosa. Maravilhosa, mudou isso na nossa vida. E eu saí de 0. Geografia, eu acho que tinha sido sempre minha pior média para uma das melhores. Eu não errava em geografia, eu errava uma ou duas questões. E isso ajudou muito também. Outra questão que eu acho que dificultou foi o peso, que tanto eu acho que minha família quanto eu também colocava no fato de eu não ter passado. Eu fiquei 3 anos fazendo cursinho. O primeiro ano, acho que minha família como um todo não esperava que eu passasse. Então o baque foi mais meu do que das outras pessoas. Mas no meu segundo ano, eu sempre ficava muito perto de passar e não passava. Eu tirava médias muito boas. Eu comecei a tirar médias boas e ia mal na redação. Então só vários vestibulares, a única coisa que me fez reprovar foi a redação. Então, pra mim, foi criando até uma frustração, um bloqueio. Eu não gostava de fazer redação e eu não conseguia fazer redação, que era até a coisa que eu precisava mais treinar, porque era o que estava me tirando da faculdade. E aí, eu começava a me cobrar muito, e pra mim foi muito difícil, assim. Eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, claro, mas eu acho que, assim, é importante até vocês procurarem ajudas, né? De psicólogo. Gente, é muito importante, é tão importante quanto estudar. Porque não adianta você ter estudado tudo, saber tudo e na hora você ter uma diarreia, na hora você não conseguir fazer, na hora você ter um bloqueio, esquecer, dar branco. Crise de choro. Gente, isso não é incomum, acontece com muita gente. E à medida que vai passando os anos, a chance disso acontecer é maior, porque você vai ficando mais nervoso. E dá mais peso, assim. A minha questão foi até essa. Eu fiz os 3 anos de cursinho. O meu terceiro ano, eu sempre gostei de outras coisas. Eu gostava de cinema, gostava de história. E aí, eu meio que desisti de medicina. Fiz vestibular pra Direito e passei. Passei na UNEB, que é uma faculdade estadual da Bahia. Que era super difícil de passar. Aí, o que aconteceu? O meu vestibular da UNEB só começava no meio do ano. Eu passei, seria o 4º ano de cursinho, eu voltei pra Tucano, fiquei no interior. Aí quando minhas aulas começaram, eu comecei a estudar Direito. Amo meus colegas de Direito, tal, mas não gostei muito da faculdade. E aí eu comecei a falar, gente, eu achava que eu ia gostar de Direito. Quando eu vi que eu não tava gostando, eu falei, vou ter que estudar pra Medicina de novo e vai ter que ser Medicina. Então foi um ano que eu fiz...
Eu estudava para a faculdade normalmente, porque se eu não passasse no vestibular, eu ia ter que passar. Se eu não passasse em medicina, eu ia terminar a faculdade, eu ia fazer direito, eu ia me formar, não passava Você tinha um plano B, né? Não passava na minha cabeça desistir da faculdade pra voltar pro cursinho só. E aí, o que foi que eu fiz nesse último ano? Eu já estava na minha cabeça, não gostei de direito, eu estudava para as minhas provas normais, tudo certinho. Ficava à noite, eu fazia direito pela manhã, aí meio-dia, no geral, meio-dia e meia, alguma coisa assim, as aulas acabavam. À tarde eu estudava para direito, dividia se tivesse alguma leitura, porque na UNEB é bem pesadinho, né? Eles passavam sempre muito livro e tal para ler. E à noite eu fazia a isolada da Nolinha de Biologia, que era ótima professora e que, querendo ou não, assim, eu fazia mais por ter um estímulo, um estímulo para estudar, porque eu estudava matemática, eu sempre consegui estudar sozinha, assim, só fazer questão, física também, apesar de não gostar tanto assim de física, mas eu conseguia fazer mais as questões só. E assim, não foi um ano que eu super me dediquei. Que não foi dedicação exclusiva, que ela não passava a vida toda só pensando no cursinho, né? Você tirou um pouquinho do foco, né? E assim, eu tava pensando, eu falo até com o Mona que quando eu fiz minha prova do Enem, desse ano que eu tava fazendo direito, eu fui de ônibus sozinha, eu não tinha nem... Eu falei assim, mas... Eu acho que quem me conhecia da minha família, não sei, tava achando que eu tava fazendo só por desencargo de consciência. Mas eu já tava pensando em, tipo assim, pro próximo ano, na verdade. Eu sabia que eu tinha perdido um ano, porque eu não tinha estudado no início do ano, porque eu já tinha passado direito, e tava estudando junto com a faculdade, então eu já tava, assim, planejando... não tava com muitas expectativas, não tava esperando muito passar. Eu tô indo ali fazer o Enem, não sei o quê, mas... Só que, por já ter outra faculdade, minha família não tava pagando nada, a faculdade pública, eu já tinha isso. Tirou um peso muito grande. Enorme. Porque uma coisa que a gente fica achando o tempo todo quando a gente tá no cursinho eu não sou estudante, eu não sou desempregada, eu não sou nada. Então, assim, eu não era mais nada, eu era uma estudante universitária e, pelo menos, se alguém reclamasse alguma coisa comigo, eu podia falar, estou cursando direito e minha mãe não está pagando minha faculdade. Eu tinha isso na minha cabeça, pelo menos, isso me tirou muito peso. Na hora que eu fui fazer o Enem, eu tava também com outra mentalidade, eu acho, que você não fica mais naquela neura... É agora ou nunca, minha vida não tem sentido se não for agora. É o momento mais importante da minha vida, não era. Exato, porque a gente bota muito dessa pressão em cima do vestibular. Bota muita importância. Todo mundo vai sobreviver, gente. Não passou um ano, não passou 2, você vai continuar sobrevivendo. E depois de um tempo você nem vai lembrar muito bem desses anos de cursinho, como é o nosso caso agora, que, tipo, fizemos intercâmbio depois da faculdade. Sabe? Ou a experiência que você tem na hora lá do cursinho de que você perdeu 2 anos da sua vida, 3 anos, não é nada quando passa. E nem precisa passar muito tempo. Isso, e assim, foi até importante entrar na faculdade mais velha, pra mim pelo menos, porque eu entrei com outra cabeça. Quando surgiu a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras, eu não pensei... Duas vezes. Eu não pensei nem meia vez. Eu já tava, Ciências Sem Fronteiras, saiu pesquisando. Porque todo mundo, não, vai atrasar a faculdade em 1 ano, você é louca. Eu falei, gente, eu passei 3 anos no cursinho. O que é 1 ano a mais? O que é 1 ano a mais, assim. A cabeça é outra, gente. Foi uma oportunidade incrível que eu acho que muito colega meu, até que entrou direto na faculdade, assim, perdeu por achar que a vida é muito curta, não sei o quê. Que só existe medicina, não só existe medicina na vida, sabe? Exato, você vai aprender isso. Sim, e esse ano ela simplesmente arrasou no Enem. Ela brocou. Ela passou em tudo quanto é canto. Tipo, a nota dela foi incrível. Minha nota foi muito boa, eu liguei pra Mona na hora que eu descobri minha nota. Eu chorei horrores. E aí, eu fui bem assim, na redação. A redação, outro ponto que eu ia, que era uma coisa que eu sempre ia mal. Direito me ajudou com isso, porque eu escrevia muito. Direito a gente tinha que escrever aquelas provas enormes, que você tem que escrever a caneta. Eu não tinha esse costume. Como eu tinha muito ansiedade, eu era muito ansiosa e eu era insegura com minha escrita, eu odiava escrever direito na caneta. Só que eu comecei a ganhar prática durante a faculdade, porque eu não tinha
outra saída. Eu tinha que escrever logo direto a caneta e sair escrevendo que nem uma louca. Então, isso já me deu uma prática numa área que eu, assim, era insegura. Então, até a faculdade de Direito me ajudou a passar em medicina. A vida é um aprendizado, né? Tudo experiência. Gente, essa história da Raquel e a minha história não são... Não é coisa rara, não. É pra vocês verem que a ideia que vocês têm de que a vida de vocês depende só desse ano, que vocês não vão ter vida se vocês não passarem, que o próximo ano foi uma derrota e não sei o que. Não, todo aprendizado que você foi acumulando durante esse tempo, ele tá tendo um valor e ele vai ter um fruto no final. Nem que seja a maturidade como você encara as coisas. Quando a gente entra na faculdade agora, a gente não tem tanta dificuldade de estudar, de ter decepção, porque a gente sofreu muito, levou muito na cara no cursinho. Então essas coisas, o que eu queria dizer nesse vídeo é que se você não passou agora, erga a cabeça, tente não ficar tão grilado, né, nessa pressão assim de que você não vale nada, não, porque é a história natural das pessoas que passam medicina. Você vai precisar estudar muito, você vai precisar gastar um bom tempo da sua vida para poder passar no vestibular. Essa é a maioria, essa é a realidade da maior parte das pessoas. Então, você não está sozinho. Aconteceu com muita gente, aconteceu comigo, aconteceu com a Raquel, aconteceu com meu amigo que mora comigo também, é de Ednoy, ele demorou um ano para passar. É isso, é normal ficar triste e é normal ficar se perguntando se vale a pena, vai passar, se vale a pena. Mas se é isso mesmo que você quer, levante a cabeça e vamos estudar. Começar a estudar de novo. Foque nas coisas que você tem mais dificuldade, o que você aprendeu muito no outro ano. Você só revisa, só mantém aquele conhecimento. Descanse também. Descanse também. Não vá acabou de perder no Enem agora e já vai começar a estudar na outra semana. Não, você tem um ano todo pela frente, começando agora, né? De janeiro, fevereiro, que começam os cursinhos. Então, fique calmo. Vamos estudar, vamos ficar tranquilo e tem mais um ano aí pra vocês lutarem pra conseguir a aprovação. Boa sorte! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de clicar em gostei, né amor? Clicar em gostei. Comentar aqui se vocês quiserem mais vídeos com a Raquel. A Raquel tem uma imensidão de coisas pra contar. Se vocês quiserem mais vídeos com a Raquel, comenta aqui. Raquel de novo, que a gente pode fazer outro vídeo, pode fazer até uma live, alguma coisa assim pra vocês, ok? Um beijo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, muito bem, blogueirinha. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, gente. Tchau.